Bom, gente, então a partir de agora nós vamos falar um pouco sobre Atenas, né? Uma dessas cidades-estados gregas que nós ressaltamos na nossa aula anterior. Quando a gente fala de Atenas, a primeira coisa que a gente tem que entender é a partir de quais povos surgiu, né, essa cidade. Gente, eu estou com as marcazinhas aqui no pescoço, desculpe, eu peço até desculpa a vocês, mas foi um mini procedimento cirúrgico que eu fiz para retirada de sinais, tá? Para vocês não imaginarem aí que poderia ser outra coisa. Desculpe, tá? Interrompendo nossa aula por conta disso. Mas vamos lá. Atenas, uma das cidades-estados gregas, ela surgiu ali por volta do século X a.C. E ela foi fundada pelos jônios, né? Um daqueles povos que viviam lá no mar Mediterrâneo, mas Atenas especificamente, ela vai surgir ela vai ficar mais próxima ali do mar Egeu, né? E vai ser fundada pelos jônios. É interessante que a gente precisa entender quem era que governava Atenas, um rei. Só que esse rei, ele também tinha um sistema administrativo que lhe auxiliava, né? De um lado formado por aristocratas, né? Pessoas que tinham posses. E de outro, aí a gente tem o aerópago, né? E de outro lado, um grupo formado por magistrados, né? Então, essas pessoas ajudavam ao rei na administração e eram essas pessoas que tinham cargos públicos e poderes. Pois bem, o problema é que com o passar do tempo, o rei vai perdendo poder lá em Atenas e a aristocracia, né, começa a ganhar poder. Quem era essa aristocracia, professor? Quem tinha dinheiro? É uma minoria, né? Uma minoria de pessoas que tinha poder político e poder econômico, certo? Por isso que se diz governo de minorias, né? Lá em Atenas, especificamente, eram os eupátridas, certo? Então, veja só, a gente está vendo aí, nós estamos assistindo o rei perdendo poder e a aristocracia ganhando poder. Então, a gente vê uma mudança de sistema de governo, de monarquia para oligarquia. Governo de minorias, governo de poucos, né? Não era uma pessoa, não era o rei apenas que mandava, mas sim um agrupamento minoritário de pessoas que tinham muito dinheiro e muito poder. Vejam, é justamente esse o motivo de muitas lutas que vão surgir lá em Atenas. Porque a grande maioria da população começa a perceber que apenas uma pequena minoria tinha acesso ao poder, tinha acesso à política, tinha acesso aos cargos públicos. E eles também queriam participação política. É aí onde os comerciantes, onde os artesãos, onde os soldados também vão exigir participação política. Eles não querem que apenas a aristocracia tivesse poder político. Eles também passaram a exigir participação política. Por outro lado, os pequenos proprietários de terras passaram a exigir uma melhor redistribuição das terras. Hoje a gente pode equiparar uma reforma agrária. Tem poucas pessoas que têm muitas terras e muitas pessoas que têm pequenos pedaços de terra. Então, vão redistribuir essas terras de forma mais igualitária para todos. E a partir daí, minha gente, começa a surgir, então, várias lutas, várias revoltas lá na Atenas, justamente em busca dessa maior participação política. Por isso que a gente diz que Atenas é o berço da democracia. E um cidadão chamado Solon, um grande jurista, né? Solon, no ano de 594 a.C., ele vai promover uma grande reforma lá na Grécia Antiga. E essa grande reforma ela vai ser pautada principalmente no sentido de atender a esses anseios das minorias,
ou dos artesãos, ou dos comerciantes, ou dos pequenos proprietários de terra, Solon vai tentar amenizar para que não houvesse mais tantas revoltas. E nós vamos estudar exatamente essas reformas de Solon, é o nosso tema da próxima aula, porque elas foram um ponto fundamental que provocou várias mudanças na Grécia Antiga, e a partir daí começa a surgir uma maior participação da sociedade, né? E aí a gente pode ver, sim, por isso que a gente disse que Atenas foi o berço da democracia, ok? Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.